Olá, será que existe um conjunto de valores lá do passado que, se fosse resgatado hoje, poderia resolver muitos dos problemas da nossa sociedade? Pois é justamente isso que defendem os autores Amy Wax e Larry Alexander, num artigo de opinião bem polêmico que a gente vai destrinchar agora. Para começar, vamos pensar na grande pergunta que está por trás de tudo isso. O que, afinal de contas, mantém uma sociedade de pé, unida? Para os autores desse artigo, a resposta não está na economia, nem na política, mas sim num tipo de código cultural que todo mundo compartilha. Bom, primeiro vamos dar uma olhada no diagnóstico que os autores fazem. Antes de qualquer solução, eles fazem questão de apontar uma série de problemas que, na visão deles, mostram que tem algo de muito errado na sociedade americana de hoje. E a lista de problemas que eles apresentam, olha, é longa. A gente está falando da participação de homens no mercado de trabalho em níveis baixíssimos parecidos com os da Grande Depressão, do abuso de opioides que está por toda parte, do número altíssimo de crianças que nascem fora do casamento, da violência urbana, e eles também apontam para o baixo desempenho dos estudantes. O ponto central para eles é que nada disso é coincidência. E aqui está a tese principal deles. Eles afirmam que todos esses problemas, todos esses males, estão diretamente ligados ao colapso do que eles chamam de cultura burguesa. Mas o que exatamente eles querem dizer com cultura burguesa? Então, o que seria essa tal de cultura burguesa? Os autores descrevem como se fosse uma espécie de roteiro, sabe? Um código cultural que servia como um guia para a vida das pessoas numa época que, segundo eles, era bem mais estável. Essa cultura burguesa, na definição dos autores, é esse conjunto de regras que teria prevalecido por umas 2 décadas ali depois da Segunda Guerra Mundial. Eles descrevem isso como um roteiro que todo mundo deveria seguir e que promovia a produtividade e a união da sociedade. E para ilustrar bem esse ponto, os autores usam exemplos da cultura pop daquela época. Eles argumentam que figuras como o ator John Wayne e os filmes de faroeste não só refletiam esses valores, mas, na verdade, os reforçavam ativamente, mostrando para o público o que era ser um bom cidadão. Essa citação do artigo deles é bem direta, né? A ideia era que existia um caminho claro, um caminho que a sociedade apoiava para se ter uma vida de sucesso. Vamos ver agora os detalhes desse tal roteiro. E o roteiro, como os autores descrevem, era bem específico. Tinha a ver com a estrutura da família, com a ética no trabalho, com o dever cívico e o respeito às normas da sociedade. Seguir essas regras era visto como caminho para a estabilidade, tanto pessoal quanto social. Certo. Se essa cultura era tão importante assim, o que fez com que ela desaparecesse? A próxima parte do argumento dos autores é justamente sobre isso. O que eles descrevem como o rápido colapso desse código cultural e o que teria causado tudo isso. Essa linha do tempo aqui resume bem a narrativa histórica que os autores propõem. Eles apontam para um período em que essa cultura dominava e que teria começado a ruir muito rápido ali no final dos anos 60, levando diretamente aos problemas sociais que a gente vê hoje. Os autores identificam alguns fatores para essa mudança: a prosperidade econômica e a pílula anticoncepcional, que deram mais liberdade, a expansão das universidades, que criou um ambiente para questionar as normas, e a Guerra do Vietnã, que gerou desconfiança na autoridade. Juntando tudo isso, eles argumentam que nasceu uma contracultura. E esse é um ponto crucial para eles. A mudança não veio só de baixo para cima. Eles afirmam que a elite cultural, acadêmicos, a mídia, Hollywood, que antes defendia esses valores, de repente passou a criticá-los, e isso acelerou o abandono do antigo roteiro. Ok, depois de diagnosticar o problema e apontar as supostas causas, os autores finalmente propõem uma solução. Na parte final do artigo, eles apresentam uma receita, uma prescrição para curar esses males sociais que eles descreveram. A lógica por trás da solução que eles dão se baseia numa comparação bem direta. Eles afirmam que, mesmo hoje, os grupos sociais que ainda seguem o tal roteiro burguês têm taxas muito mais baixas de pobreza, de dependência química, de violência. O que, para eles, reforça a ideia de que a causa dos problemas é o abandono desses valores. Então, como voltar atrás? Essa citação resume bem a receita deles. Basicamente, eles pedem que os árbitros da cultura parem de criticar o que eles chamam de cultura burguesa e voltem a promovê-la. Resumindo, a solução que eles propõem é uma virada de chave deliberada. Eles defendem um retorno à mentalidade dos anos 50, uma época em que esses valores não eram só aceitos, mas celebrados como a base de uma sociedade forte e próspera. E isso nos leva à reflexão final.
A análise toda é um apelo para a gente restaurar um código cultural de uma outra era como solução para os problemas de hoje. A questão que fica no ar é: será que é possível ou até mesmo desejável voltar no tempo assim? A discussão com certeza está longe de acabar.